Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de falar quais foram os 10 maiores impérios da história humana. Quando a gente fala de impérios, basicamente a gente está falando de um governo central, onde tem um rei, um imperador, que alarga seus territórios, expande seus territórios através da conquista de outros territórios. E a gente já ouviu muito falar de impérios famosos, como o Império Otomano, o Império Romano, o Império de Alexandre o Grande, mas quais serão os 10 maiores impérios em extensão territorial da história humana? Vamos começar a nossa lista? Em 10º lugar, a gente tem a dinastia Yuan. Ela é uma dinastia de origem chinesa e foi uma linhagem de imperadores de origem mongol, fundada pelo Kublai Khan, que era neto do Gengis Khan. Essa dinastia foi fundada oficialmente em 1271 e governou ali um grande território de onde é a atual China hoje até 1368. Em 9º lugar vem o Califado Omíada, esse que foi o segundo dos 4 principais califados islâmicos que foram estabelecidos logo após a morte de Maomé. Essa dinastia, esse império, ele era centralizado na família Omíada. Essa família então governou por alguns anos, essa que seria o 9º maior império da humanidade, durante mais ou menos ali entre os anos 661 depois de Cristo até 750 depois de Cristo. Em 8º lugar na nossa lista está o Califado Abássida. Esse foi o 3º califado islâmico e ele foi governado pela dinastia Abássida de califas que construíram a sua capital na famosa Bagdá. Esse califado, ele durou de 750 depois de Cristo até 1258, quando por um breve período de 3 anos eles foram destruídos pelos mongóis que saquearam Bagdá. Depois, lá em 1261, eles acabaram retomando o poder, principalmente no Egito, onde eles continuaram a alegar uma certa autoridade, e aí eles finalmente acabaram o seu império no ano de 1517. Então, como extensão territorial que pegou ali um bom pedaço do norte da África, toda aquela península onde tem a Arábia Saudita, mais um pedaço do Iraque, onde tem Bagdá, todo esse califado enorme, ele realmente teve a sua maior extensão territorial entre 750 e 1258. Em 7º lugar vem o Império Português. Olha aí, nossos patrícios portugueses. Enquanto a dinastia Yuan, o califado Omíada e o Califado Abássida tinham ali uma área de território em torno de 11 milhões de quilômetros quadrados, a gente tem o Império Português, que tem o seu ápice em 1815, alcançando a 7ª posição da nossa lista e tendo uma área de 13,4 milhões de quilômetros quadrados. Isso equivale, gente, a 9% da superfície terrestre da Terra. Lembrando que o Império Português era um império talassocrático, ou seja, era um império que não foi só feito por domínio terrestre, foi feito por domínio pelos oceanos, talasso, relação com o oceano, cracia, governo, uma conquista então feita pelos oceanos. E aí a gente sabe, o Brasil é enorme, né? Só o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, desses 13 milhões aí que Portugal alcançou, mas Portugal também tinha colônias em Angola, que é um país grande, em Moçambique, colônias ali no Sudeste Asiático, enfim, se espalhou por uma série de lugares e se tornou o número 7 na nossa lista de maiores impérios. Em 6º lugar, nós temos o 2º Império Colonial Francês, que acaba tendo seu ápice em 1920, atingindo uma área de 13,5 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a 9,06% da superfície terrestre, ali da superfície de terra, né, que tem o nosso planeta. Esse império ele durou mais ou menos de 1534 até 1980, olha só, é alguma coisa recente, quando algumas colônias ainda francesas pediram as suas independências e foram atendidas. Foi um império basicamente de conquistas, também uma talassocracia, a gente sabe de colônias francesas principalmente pelo continente africano, onde tinham as explorações, onde
a parte também de escravização, tudo isso a gente sabe que aconteceu ali, até mesmo depois da abolição da escravidão em vários países do continente americano, eles continuaram aqui com as suas colônias, o que fez da França, ou melhor, do segundo império colonial francês, o 6º lugar aqui da nossa lista. Em 5º lugar na nossa lista está o Grande Império Espanhol, ou Império Hispânico, como ele também era conhecido, com 13,7 milhões de quilômetros quadrados de extensão, o que correspondia a 9,2% da área terrestre da Terra. O Império Espanhol teve seu ápice no ano de 1810, mas foi um império que durou desde o início das grandes navegações em 1492, com o Colombo, né, sendo patrocinado ali pelo governo espanhol para descobrir uma nova rota para as Índias e acabando descobrindo a América, até 1975, olha só, também um império aí, um imperialismo espanhol que durou até 1975, há poucos anos atrás a gente ainda estava falando de Império Espanhol, hein? O Império Espanhol vai então finalizar em 1975, mais especificamente em novembro de 1975, quando acontece a anexação do Saara Espanhol por Marrocos. Esse é o último território ali que era considerado do império, ainda desse império ultramarino espanhol. Ele acaba sendo anexado pelo Marrocos e assim finaliza aqui o 5º maior império da história. Vamos conhecer o 4º? O 4º maior império da história da humanidade é a dinastia Qing, também conhecida como o Grande Império Qing ou o Grande Qing. Foi a última dinastia imperial da China, governou a China por 268 anos e atingiu ali no seu ápice 14,7 milhões de quilômetros quadrados, o que mais ou menos equivale a 9,87% da área terrestre da Terra. O ápice desse império foi de 1790, mas ele iniciou em 1644 e durou até 1912. Ele só terminou quando no dia 12 de fevereiro de 1912 ocorreu a Revolução Xinhai. Essa revolução também é chamada de a primeira revolução da China, foi a que derrubou essa dinastia Qing e estabeleceu a República da China. Chegamos ao nosso top 3 de maiores impérios da humanidade. O 3º lugar, então, aqui no nosso pódio, a medalha de bronze em termos de império, foi o Império Czarista Russo. Por que czarista? Porque é diferente do Império Soviético, diferente do Império da Rússia moderna, por exemplo. Nós estamos falando do Império Russo Czarista, que chegou a ter 22,8 milhões de quilômetros quadrados, o que correspondia a 15,31% da área terrestre da Terra. O ápice desse império aconteceu em 1895. A duração desse império foi de 1721 até 1917. Quando ocorre a Revolução de Outubro, e aí é quando a Rússia acaba com o czarismo e passa pelo seu processo de virar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em segundo lugar, com a medalha de prata aqui na nossa lista, o Império Mongol, o Império de Gengis Khan, dos seus descendentes. Esse império atingiu ali, pegando a parte da Ásia, China, não chegou na Índia, né, mas no norte ali da Índia, toda aquela parte até a Mongólia, pegando pedaços da Europa, Oriente Médio, enfim, era um império gigantesco. Ele atingiu no máximo da sua extensão, que foi ou em 1270 ou 1309, ali ele teve mais ou menos a mesma extensão, 24 milhões de quilômetros quadrados, 16,11% da área terrestre da Terra. Gente, imagina que esses impérios, todos que a gente está falando, pegaram ali a região da Ásia, um pouco da Europa, Oriente Médio, às vezes o norte da África. A gente nem tá falando da América, hein? Imagina se esses caras ainda tivessem acesso à América, por exemplo, o tamanho que não ia ser esse império. O Império Mongol é provavelmente o maior império terrestre, porque ele não se valia de conquistas marítimas, não era uma talassocracia como foi o Império Português, o Império Espanhol, mas ele foi provavelmente o maior império de conquistas terrestres que nós tivemos.
Esse império durou de 1206 até 1368. E ele finaliza, essa data de 1368 acaba sendo finalizada com a queda da dinastia Yuan, que a gente já falou dela, lembra? Nosso 10º lugar, ali então em 1368, quando cai essa dinastia, é considerado que o Império Mongol deixou de existir. E por fim, o nosso primeiro lugar. Quem será o nosso primeiro lugar? Bem, o nosso primeiro lugar é uma talassocracia, ou seja, é um império que cresceu através do mar, atingindo 35,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, quase 24% da porcentagem ali da área terrestre da Terra. O Império Britânico é o maior império da história da humanidade, atingindo seu ápice em 1920. Foi um império ultramarino que teve uma vida de 1583 até 1997. Ele só é considerado terminado como império quando em 1997 acontece a transferência da soberania de Hong Kong. Mas cabem algumas menções honrosas aqui ao nosso top 10. Em 13º lugar, a gente tem o Império do Brasil. Olha aí, o Império do Brasil com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, chegando a 6% da área terrestre da Terra, que teve o seu ápice em 1889. Mas, Léo, eu percebi que você não falou nem do Alexandre o Grande, nem do Império Romano, nem do Império Otomano. Esses impérios não foram grandes também? A gente aprendeu na escola. O Império Bizantino, aonde estão esses impérios? O Império Macedônico, por exemplo, de Alexandre o Grande, está em 22º lugar na nossa lista. Ele ocupou 5,2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 3,49% da área terrestre da Terra, né? E ele teve seu ápice em 324 a.C. E em 23º, o Império Otomano, que a gente ouviu muito falar, também com uma área muito parecida com a do Alexandre, também de 5,2 km quadrados, teve seu ápice em 1683. O Império Romano, famoso por ter conquistado quase que a Europa inteira, o norte da África, uma boa porção do Oriente Médio, é o nosso 25º só na lista, com 5 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 3,36% da superfície da área terrestre da Terra, né? E ele teve o seu ápice no ano 117 depois de Cristo. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa lista do nosso top 10, com as menções honrosas ao Império do Brasil em 13º, ao Império de Alexandre em 23º, em 22º, ao Império Otomano em 23º, ao Império Romano em 25º lugar. Esses foram grandes impérios da história da humanidade. Existiram outros também grandes, mas a gente falou aqui de um top 10 bem especial entre conquistas terrestres, talassocracias. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, a gente tem muito conteúdo bacana aqui, são muitos vídeos, toda segunda e sexta-feira tem os nossos vídeos e todas as quartas-feiras às 8h30 da noite, nossas lives aqui no canal. Esfirras de libertação imperialista para vocês, um beijo no coração e até a próxima.